Foi-se a juba de leão. Passado? Não, melhor falar isso não. Falar foi-se a juba de leão. Cortei o cabelo, vai. Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. Tô de visual novo, mas continua sendo Danilo Pereira. Bora falar sobre literatura do leste europeu. O livro de hoje, O Elefante, de Alexandre Kuprin. Tradução do russo da Tatiana Larkina. Uma nova coleção aqui da editora Kalinka, em parceria com a editora Edra, com parceria com a Livraria Cultura e Fnac. Então, gente, uma coleção nova que se chama Coleção Mir, que vai trazer para o público obras relativamente inéditas, né? De autores consagrados e autores que são poucos conhecidos aqui, menos conhecidos, né? E eu resolvi falar sobre esse livro aqui, ó. O primeiro, O Elefante, do Alexandre Kuprin. Eu achei que eu tinha comprado todos os três primeiros livros dessa coleção, mas infelizmente eu comprei só os dois, né? Que é A Velha, do Daniel Krams, e O Elefante, do Alexandre Kuprin. Tem um outro livro do Dostoiévski lá, que é uma peça. Acho que uma peça não, é um livro, uma novelinha, Bobok. Eu tenho ele aqui da editora 34, mas vou ter também da editora Kalinka. Mas vamos falar sobre Alexandre Kuprin primeiro. Quem foi esse escritor? Alexandre Kuprin nasceu em 1870, numa província da cidade de Pensa, na Rússia, né? E depois que ele completou 1 ano de idade, o seu pai morreu. Com isso, né, passando necessidade, provações, junto com a mãe, foi morar em Moscou. Em Moscou, começou a estudar em colégios militares, serviu de oficial. Interessante que o serviço militar para o Kuprin funcionou de 2 formas, né? Ali como experiência de vida e também como experiência literária, porque muitas das histórias do Kuprin vêm deste ambiente militar, das suas aventuras. O Kuprin tem uma característica muito forte, que é a aventura, né? Ele era um aventureiro e trouxe isso para sua literatura. Foi amigo de escritores como Gorky, Chekhov, Ivan Bunin, entre outros. E após a Revolução de 1917, o Kuprin começou a trabalhar com editoriação, editoras, jornais, com publicações. Ele também foi um dos escritores, né, que nós temos pela história vários, que no final da vida ele se decepcionou muito com o regime socialista na Rússia. Com o regime socialista não, né, com o regime que foi uma distorção do socialismo. E morreu em 1938 e foi um dos últimos representantes do realismo russo. Aquele realismo que era contra o capitalismo, que exaltava muito mais a classe baixa, os menos favorecidos, que se voltava principalmente contra as injustiças sociais. Interessante que esse livro foi publicado em 1907. E nesse período, o Kuprin ele se interessou um pouco pelo naturalismo, porém logo rejeitou, porque se interessava muito mais pela psicologia do homem comum e principalmente de situações do cotidiano. Foi um mestre da narrativa curta e essas histórias infantis surgiu muito mais pelo gosto. Ele era uma pessoa que gostava muito da questão da natureza, até em circo falam que ele trabalhou. Dizem que ele até entrou numa jaula de leão, então ele era uma pessoa assim muito relacionada à natureza e ele trouxe isso para sua literatura também, principalmente para as crianças. Então vamos falar sobre O Elefante, que é uma história infantil para criança, que até hoje é estudada na Rússia, porém eu acho que não é tanto para criança não. Existe uma analogia por trás dessa obra. Com certeza. A história parece tão simples, porém ao mesmo tempo complexa. A história é o seguinte. Tem uma menina chamada Nadezhda, que no livro aqui é tratada como Nadia, que é o diminutivo, né? Então a Nadia tem 6 anos de idade, está sofrendo com uma doença que os médicos desenganaram e não conhecem.
e não conhece, desconhecido, uma doença desconhecida. Qual é essa doença? Ela não tem vontade de viver. Porra, uma criança de 6 anos não tem vontade de viver, não tem alegria de viver, tá sem ânimo, sem vontade. Estranho, né? Por isso que eu falo que existe uma analogia por trás disso. Porque você já viu uma criança de 6 anos triste, abatida, não querendo nada? Né? Por mais que esteja guerras nos países, passem fome, mas uma criança de 6 anos sem vontade de viver, de brincar, de alegria, muito complicado. Então a Nádia, ela sofre com essa situação e os médicos apenas receitam para os pais assim, é o seguinte: veja o que ela sonhar, o que ela tem vontade de fazer, vocês façam, porque essa menina precisa recuperar o ânimo. E Nadejda, em russo, significa esperança. Olha, pera aí que logo logo a gente vai juntar as peças. Pois um dia a Nádia sonha com um elefante. Ela sonha que tem um elefante. E ela vai falar para os pais: pai, eu quero um elefante. Aí o pai sai correndo, vai e tal, busca um elefante. Não de pelúcia assim, que nem esse aqui do Theo, que é do meu filho, mas um elefante de brinquedo que anda. Ela até fica feliz na hora, mas depois ela começa a ficar novamente triste. Ela fala: pai, eu queria ter mesmo era um elefante de verdade. O pai fala: mas como que eu vou dar um elefante de verdade para você? E nisso, tudo bem, pai. E volta a ficar triste. E aquilo corta o coração de um pai, né? A criança pedir alguma coisa, necessitar alguma coisa. Quem é pai sabe. Não é querer fazer os gostos sempre do filho e tudo, mas criança é complicado. Eu estou aprendendo muito. E a mãe fala: não, a gente tem que arranjar um elefante, fazer uma situação. Nós temos que acabar com essa situação. E o pai corre e encontra um circo na cidade, um circo de um alemão, conta a história para o alemão, e o alemão é tocado pela história, porque ele também tem uma filha de 6 anos, né? Então a sensibilidade dele aflora assim, e ele quer ajudar. E ele tem 3 elefantes, né? O macho, a fêmea e o filhote. O filhote se chama Tommy, mas é um filhote enorme, não é um filhote pequeno. E eles arranjam um plano para levar o elefante para casa, né? Para ter um encontro ali com a Nádia. E os guardas da cidade ficam sabendo e tudo e ajudam. E uma noite ele leva lá o elefante e a Nádia tem aquele encontro e volta a se alimentar, porque ela não estava comendo, ela volta a se alimentar, brinca com o elefante muito simpático também com a criança, brinca, e, ela volta a recuperar a alegria, e ela dorme, esses Zeus, viu? E ela volta a dormir em paz, acorda no outro dia toda feliz, com ânimo. Fim da história? Acho que não. A minha observação para essa obra: se isso aqui for uma analogia à própria Rússia, dos anos de 1900 até a Revolução, uma Rússia triste, uma Rússia sem esperança, sem ânimo. Se o Kuprin quis mostrar aqui que a Rússia é a Nádia, a criança que dorme sem vontade de viver, uma nação que não tem, perdeu as esperanças. O elefante, na nossa cultura, ele tem uma conotação meio pejorativa, né? Você xingar uma pessoa de elefante, fazer bullying com uma pessoa, chamar a pessoa que é obesa, chamar ela de elefante, xingar. E nós temos essa tendência do elefante ser um animal lento, gordo, né? O Oriente é totalmente contrário à forma de pensar esse animal. O elefante, ele representa a força nas outras culturas. Na religião hindu, o elefante é visto como um animal sagrado, que ele simboliza a força, ele simboliza a montaria dos reis. Na África, também tem a simbologia do elefante como força. É engraçado que a Nádia, ela sonha com o elefante, e sonhar com o elefante é questão de sucesso, é sorte, simboliza sabedoria, simboliza sucesso. E assim, como o ânimo da criança foi restabelecido, a Rússia
1907 já existia aquele burburinho, aquela questão de mudança, né? A Rússia recuperar suas energias, a sua força. Que anos depois, com a Revolução, lógico que depois vocês vão falar, mas depois da Revolução a Rússia também teve a Rússia stalinista, teve a Rússia que matou não sei quantos milhões de pessoas e tal. Mas nós temos que pegar ali o período em que viveu o Kuprin, né? Como que era aquela Rússia. Estou fazendo uma teoria da conspiração, mas assim como o Tarakan, o Bigodudo, que eu fiz aqui também, da editora Kalinka, eu fiz aqui uma resenha, um vídeo aqui no canal, o elefante também é nessa questão. Simboliza sim a força que a Rússia precisava. Voltar a ser Rússia, ter o ânimo novamente. Sem contar que a história diz aqui o seguinte, que nós não podemos perder as esperanças e que as pessoas deixam de apreciar, principalmente a natureza. E muitas vezes a salvação está na natureza. Tá aqui uma história fascinante. E Mir, em russo, significa paz e mundo. Então tá aqui, minha paz de mundo, gente. Literatura russa de altíssima qualidade, com uma edição que só a Kalinka sabe fazer. Kalinka e Edra, desculpa, às vezes eu esqueço isso aqui. Editora Kalinka em parceria com a Edra, em parceria com a Livraria Cultura. Esse foi o livro da semana. E até mais.